Imagine a cena. Você estudou o ano todo, se dedicou, deu o seu melhor, teve que escolher entre coisas mais prazerosas do que estudar e ainda assim manteve o foco. E agora, finalmente, o grande dia do Enem tá chegando. Mas e aí? O que fazer? Como não errar nos últimos passos? Será que dá pra relaxar um pouco, dormir bem? Será que revisa? Come o quê? Oi, gente, o meu nome é Kellen. Sou estudante de medicina no terceiro período e hoje eu reservei um tempinho para compartilhar com vocês coisas que eu fiz no meu ano de aprovação e que eu não tinha feito antes. Eu decidi fazer um compilado das melhores estratégias que eu apliquei ao longo de todos os Enems que eu fiz, que foram 4 Enems, o que se deve e o que não se deve fazer, tendo em vista que eu fiz o Enem algumas vezes. Então, a partir do que eu vi que deu certo e não deu certo, eu decidi trazer esse vídeo aqui para não deixar você cometer os mesmos erros que eu. Mas antes de ir pro vídeo, eu queria te pedir um favorzinho, bem rapidinho. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar se você tiver alguma coisa para acrescentar, discordar, pra gente poder construir uma ideia juntos. Coisas simples interferem diretamente no nosso desempenho. E a primeira coisa que eu queria trazer para você aqui, ela é simples, mas ela é fundamental. Eu preciso que você faça isso. Eu quero que no dia anterior ao Enem, ou seja, no sábado, você beba muita água. Você beba 2 litros de água. Assim, eu tenho o costume de beber muito mais do que 2 litros de água. Diariamente eu tomo entre 2,5 litros e 3. Mas eu não posso pedir para você beber 3 litros de água se você não tem esse hábito. Então não inventa não. Se você não tem o costume de beber tanta água assim, bebe 2 litros que já tá ótimo. Isso ao longo do dia. Porque no dia da prova, isso vai evitar que você sinta sede quando você tá ali resolvendo as questões e fique toda hora querendo ir pro banheiro. E sabe-se, quando a gente tá fazendo o Enem, a gente tem vontade de ir ao banheiro e aí vai chamar o fiscal, vai falar pra ele que quer ir ao banheiro e aí ele vai verificar se o corredor tá livre pra gente ir, às vezes tem um tempinho pra esperar e a gente não tem tempo a perder. Então, já pensando nisso, estrategicamente, para evitar estresse lá na hora da prova, você vai beber muita água no dia anterior, porque aí você vai conseguir eliminar suas excretas aí tranquilamente. E a água, ela é fundamental para diversos processos dentro do nosso corpo, que você vai ver quando estiver lá na faculdade, na parte de bioquímica, principalmente. Preciso que você beba bastante água, mas também não inventa não. Se você não tem o costume de beber muita água, beba uma quantidade significativa, né? 2 litros de água. Não me inventa de beber 3 litros, não, pra você não passar mal e depois falar que é a culpa do 7 médio. Ainda nessa questão de ingestão, eu queria trazer pra você a segunda coisa, que é: não coma nada que esteja fora da sua dieta. Ai, aí minha mãe preparou um prato bem gorduroso e gostoso e eu vou comer pra poder mais animado. Não inventa. Entendeu? No dia anterior à prova, não inventa nada. Nem o que comer, nem o que fazer. Segue a rotina, come coisas leves. E isso é muito importante pro dia posterior. Você aqui vai estar se preparando no sábado, mas isso é muito importante pro domingo. E aí você pode ter uma dor de barriga, enfim. Vamos evitar problema. O dia já é estressante. Pelo amor de Deus, não inventa de comer nada, não inventa de fazer nada que esteja fora da sua rotina clássica, certo? Então, por favor, não come nada que esteja fora da sua rotina. A próxima coisa que eu queria trazer é muito importante. Descanse. De verdade. Descanse. É importante. E eu fiz isso no meu último Enem. Tudo que eu tô falando aqui pra você foi o que eu fiz no ano da minha aprovação. Então, eu tô falando do que eu vivi e eu sei o quanto isso faz diferença no nosso desempenho. Então, por favor, descansa. Fui pra igreja de manhã, no sábado, ainda cantei. Só que à tarde eu não inventei de ir pra culto, eu não conversei com ninguém, eu já não estudo, né, no sábado. À noite também não revisei nada, eu só descansei. Fiz as minhas atividades, cantei no dia e eu me lembro a música ainda que eu cantei no dia anterior ao Enem, mas à tarde eu só descansei. Fiquei na minha casa, na minha caminha lá, deitadinha, se fosse a dormir. E aqui, a próxima dica tá meio que atrelada a essa, porque é como eu funciono. Eu só durmo se eu estiver cansada. Tipo assim, eu não consigo dormir, eu tô com vontade de dormir, vou bater na cama e vai dormir. Não vai acontecer, eu tenho que estar cansada. Então, o que é que eu faço? Eu vou me cansar, eu vou treinar. Se você já tem um hábito de treinar, se você já faz atividade física, eu quero que no sábado você vá lá e treine e canse para você conseguir dormir depois, para você conseguir descansar. Você meio que força a sua mente e o seu corpo para descansar. Mas por outro lado, se você não tem o hábito de fazer atividade física, não inventa. A gente aqui não tá inventando moda, a gente vai seguir aqui o que o teu corpo tá acostumado, o que tua mente tá acostumada, então não vamos inventar. Se você não treina, o que é que você vai fazer? Uma caminhada bem de leve,
bem tranquilo aí pela sua casa, vai rodando seu quarteirão do seu bairro, porque a atividade física é muito importante e você vai ver isso na faculdade. Quando chegar lá, você vai ver. Você vai lembrar de tudo que ela tava falando. Fala, poxa, era pra ter seguido o que Kelly falou lá no 7 A prática de atividade física vai fazer com que o seu corpo produza substâncias benéficas, neurotransmissores, neurohormônios, endorfina, dopamina, entre outros. Dá um Google aí, que você vai ver que eu tô falando a verdade. Ou se você já quiser dar uma de medicina, pesquisa lá no Silverton. É um dos livros que a gente usa bastante para fisiologia. E aí você vai ver que eu tô falando a verdade. Então, fazer atividade física é muito importante. Faça atividade física. Mas assim, abrindo um grande parêntese, aqui como eu falei, não vamos inventar. Se você não tem o hábito de treinar já corriqueiramente aí na sua rotina, não inventa. Dá uma caminhadazinha só para condicionar o corpo, o organismo. Mas se você não tem um hábito, pelo amor de Deus, não inventa. Dia de prova não é dia de inventar, é de executar o que a gente planejou. Pelo amor de Deus, tô falando sério. A dica número 5, número 4, já que a outra eu meio que bifurquei, planeje a sua trajetória até o Enem. Eu não precisava fazer isso, porque a minha cidade era pequenininha e eu conseguia até ir de um lado para outro a pé, então não tinha essa problemática. Mas se você é de uma metrópole, se você é de uma cidade maior, se você não conhece seu local de prova, dá uma olhadinha, certo? Saia cedo. É muito importante que você planeje sua trajetória. É melhor você chegar cedo, ficar lá na sua, quietinho. Outra coisa muito importante, pelo menos que funcionava para mim, eu, para me concentrar, preciso ficar na minha. E aí a gente, às vezes, chega no local de prova, tem gente que quer conversar, quer compartilhar, quer jogar conhecimento, quer mostrar que soube, quer mostrar que estudou mais do que você. E isso geralmente gera ansiedade. E não é o que a gente quer. Então, planeje o seu trajeto, saiba a hora que você vai sair, sai um pouquinho mais cedo, porque se você for de cidade grande tem a questão do trânsito. Se você for de cidade pequena, como é o meu caso, não tem tanta problemática assim. Pra mim era muito tranquilo, todos os anos que eu fiz o Enem foi muito tranquilo chegar no local de prova, até porque geralmente foi um local que eu estudei ao longo do tempo. A sexta coisa é: planeje o que você vai comer. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é essencial, é de verdade importante. São coisas simples que trazem um impacto grande pro nosso desempenho. Planeje o que você vai comer. Você tem um costume de comer? Se você não tem um costume de comer, ótimo. Se você tem um costume de comer, leva sim alguma coisa para comer, mas também não leva coisa gordurosa, não leva coisa que esteja fora da sua dieta corriqueiramente. Mas algo a acrescentar leva alguma coisa para no meio da prova, quando você tá cansado, dar uma energizada, um doce, alguma coisa assim. O energético eu não acho interessante, então não invento. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, eu nunca usei, mas é muito importante que você leve alguma coisa, uma bala, um chocolate, para poder dar aquela despertada, porque vai cansar, a mente vai cansar. E é muito provável que você vai cansar, mesmo que você tenha treinado bastante, que você tenha feito muito simulado, que você tenha condicionado seu corpo e a sua mente, você vai cansar. Então leva alguma coisa para você comer na hora que você estiver cansado, para dar aquela energizada assim. Cuidado se você for alguém como eu que tem enxaqueca, porque um dia estressante já é meio gatilho para uma crise de enxaqueca. Então, se eu levar alguma coisa que seja muito estimulante, que vai me ajudar a ter uma crise de enxaqueca, meu amor, eu tô ferrada. Então, por favor, se você tiver essa tendência, assim como eu, de ter enxaqueca, em dias estressantes, você é enxaquecoso ou enxaquecosa, cuidado com o que você vai levar no dia de prova. Cuidado com chocolate, com coisas muito doces, muito amargas, sei lá, biscoito recheado, aqueles biscoitos que são de chocolate amargo. Não inventa. Isso tudo tem que ser planejado, certo? Então só leve coisas leves, mas ao mesmo tempo alguma coisa pelo menos para te energizar quando estiver dando aí 3 horas de prova, 2 horas e meia de prova. Então, por favor, é muito cansativo. Leva alguma coisa para te energizar, mas tenha cuidado disso estar sempre na sua dieta. E se você for alguém enxaquecoso como eu, cuidado para não levar um gatilho e aí você precisar se medicar. O importante é leve medicação. Eu realmente indico que você leve medicação para dor de cabeça, para enjoo. Uma vez eu tava prestando Enem, nesse mesmo ano a minha irmã também tava prestando no mesmo local de prova, até porque, como eu falei, a minha cidade é pequena. Só que ela ficou em outra sala. E na sala dela teve uma colega, uma conhecida, como a cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E aí ela tava tão nervosa que ela começou a ficar enjoada e vomitou a sala. Vomitou nela, vomitou na prova, eu nem sei o que é que deu, mas ela tava muito enjoada, ela tava muito nervosa. Então, a partir desse momento, eu botei na minha cabeça, não foi no ano da minha aprovação,
foi no ano anterior. E aí eu botei na minha cabeça de sempre levar um Draminzinho, sempre levar alguma coisa, sempre levar medicação, é muito importante. Leva alguma coisa pra enxaqueca, leva alguma coisa pra... até porque tem torcicolo, né? E leva sempre alguma coisa pra enjoo. Abrindo parêntesesão aqui. Se você tem tendência, assim como eu, a ter torcicolo, eu tenho muito torcicolo, gente. Muito torcicolo, eu estudo e é, assim, difícil. Porque eu tenho muito torcicolo. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar um relaxante muscular adesivo pra levar. Eu já ia. Aí minha irmã ficava falando coisa, reclamando que tava feio. Eu não tava nem aí. Eu falei, vou levar, porque eu tenho muito ponto gatilho. Dói muito, eu tenho muito torcicolo. Então, é importante que a gente já preveja isso. Você tá vendo que é uma coisa muito diferenciada, muito especializada para cada pessoa? Pensa aí no que é que você precisa, nas suas necessidades e vamos focar nessa direção. Então, se você tem tendência, como eu, a ter enxaqueca, leva remédio. Se você tem tendência a ter torcicolo, assim como eu, por favor, leva algum relaxante muscular. Já chega lá colocando, já vai já com o negócio no seu pescoço. A última coisa que eu queria trazer aqui é muito importante. E eu já meio que acabei citando ela por cima, mas eu queria destrinchar. Mantenha-se concentrado, certo? Eu percebo que pra mim, quando eu chego em um dia de prova, se eu for direto para o meu grupo de amigos, que normalmente tá comentando isso e aquilo, você vê aquela parte, aquele veterano falou tal coisa, e começa a jogar informação, e aí coisas que eu não vi, e eu começo a ficar muito ansiosa, e isso atrapalha no meu desempenho. Então, normalmente, geralmente, mesmo na faculdade, quando eu chego, eu costumo chegar muito cedo, porque eu sou dessas, eu chego cedo. A prova, digamos, é 8 horas, eu tô saindo de casa às 7h20. E a faculdade é pertinho da minha casa. Eu sou dessas, chegue cedo, mas aprenda a se concentrar. Fique quietinho lá na sua, vai ter as aglomerações. Agora sim, talvez você não seja como eu e não se importe. Mas eu acredito que seja importante você não pagar pra ver. Se você já conhece essa tendência sua, fique na sua. Se você não conhece, não pague pra ver. Porque é um dia que tem muita coisa em risco. Então, por favor, invista em técnicas de concentração. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu tenho um vídeo aqui só sobre foco e concentração, que eu indico muito a meditação guiada. Eu sempre faço meditação guiada. Em dia de prova, eu faço 2 meditações guiadas. Então, é muito importante que você se conheça e que você trace estratégias e técnicas para poder manter a sua concentração. Porque a gente entra na sala e começa a conversar com os outros, enfim, isso não é tão legal. Então, foque interiorizando, fica ali quietinho, na sua, ou preste atenção nos outros. Eu não sei como que funciona pra você, mas direcione-se para a concentração. Porque às vezes a pessoa aí te dá a prova e você já tá, como que revise a sua estratégia. Não, eu vou começar por tal hora do conhecimento, eu vou fazer de 10 em 10, depois eu vou trocando, faço 10 do primeiro a prova, 10 da segunda prova, aí depois eu paro no meio, que aí a cada 10 provavelmente vai ter passado 30 minutos, vou fazer a redação se for o primeiro dia de prova. Então, fica revisando a sua estratégia para você se manter no foco e concentrado para o nosso objetivo. Eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Se você não tá bem, eu espero que você fique. Eu desejo tudo que é bom e positivo pra você nesse momento, que você realize os seus sonhos. Eu tô aqui na torcida. Depois vem aqui nos comentários dizer o que você achou da prova. De verdade, vale a pena realizar. E a intenção do SentiMed é realmente essa, não te deixar desistir da medicina. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.